Olá pessoal, eu me chamo Alexandre Moraes e nesse vídeo nós vamos falar sobre como funcionam os motores de 4 tempos, o que acontece em cada uma dessas etapas. Vamos falar também sobre algumas características específicas do motor aplicado a grupos geradores em relação ao controle de rotação. Se você já gostou do assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Temos aqui, pessoal, o nosso grupo gerador que nós falamos no primeiro vídeo, porém o que nós vamos falar agora nesse vídeo é somente sobre o motor. Vamos falar sobre o funcionamento dos 4 tempos dos motores de combustão interna. Como funciona o motor? O motor de combustão interna ele é uma máquina térmica que, através da reação química que acontece lá dentro, converte isso em energia mecânica para o nosso sistema, para o nosso grupo gerador. E isso acontece no movimento do pistão dentro da camisa, que é essa que está sendo selecionada aí. Então, o movimento do pistão dentro da camisa é que vai fazer a movimentação do motor. Então aqui o virabrequim, pistão, sendo que o pistão vai preso aqui nesse eixo e vai fazer com que o pistão se movimente para cima e para baixo, como nós temos aqui nessa imagem, lá dentro do cilindro ou dentro da camisa, como a gente está acostumado a ouvir. É verdade. Aqui nós temos a imagem de um motor de 4 cilindros, porque os motores podem ser basicamente de 2 formas para grupos geradores: motores em linha e motores em V. Esse aqui é o motor em linha e é fácil de identificar quantos cilindros ele tem. Então olha só as tampas aqui em cima: 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que ele tem 4 cilindros que vão fazer esse movimento. O virabrequim vai fazer com que eles se movimentem dessa forma aqui. Temos também os motores em V. Olha aí o formato em V. Então aqui também, ó, dá para contar as tampas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Do outro lado, nós também temos 4, mas como ele está em V, nós não conseguimos enxergar desse lado de cá. E que os cilindros também vão se movimentar dessa forma aqui, no formato de V. Nós temos, para motores de 4 tempos, 2 tipos de ciclo: o ciclo Otto e o ciclo diesel. O ciclo Otto é para motores a gasolina e motores a gás. Então aqui nós temos os 4 tempos: admissão, compressão, combustão e exaustão. Se chama ciclo Otto porque quem inventou o motor de combustão interna de ciclo Otto foi o alemão Nikolaus August Otto, por isso ciclo Otto. E ele construiu o primeiro motor a gás em 1861. Mas como que isso acontece? Então, na primeira etapa, na admissão, quando o pistão começa a descer, a válvula de admissão se abre e o cilindro se enche de ar e combustível. Na segunda etapa, no segundo tempo, quando o pistão começa a subir, ele comprime esse ar e esse combustível até chegar ao ponto morto superior, PMS, quando existe a centelha ocasionada pela vela que causa uma explosão e empurra esse pistão para baixo, fazendo o nosso terceiro tempo de combustão.
Quando o pistão sobe novamente, a válvula de escapamento se abre e o pistão empurra todos os gases que sobraram dessa queima, vamos dizer assim, para fora do cilindro. Temos também o ciclo diesel, que da mesma forma que o ciclo Otto, são de 4 tempos. Então nós temos aqui admissão, compressão, combustão e escape ou exaustão. E tem esse nome, ciclo diesel, porque também um alemão chamado Rudolf Diesel foi quem inventou o motor a diesel. E ele registrou a patente de seu motor reator, na época era chamado desta forma, em fevereiro de 1897. Como acontece isso no motor a diesel, no ciclo diesel? Então, na primeira etapa, quando o pistão desce, ele abre a válvula de admissão e enche o pistão somente de ar. Quando ele começa a subir para fazer a compressão, ele comprime só o ar, e quando ele chega lá no PMS, o combustível é injetado uma pressão absurda, 200 bar, pulverizado. E isso faz com que o diesel injetado exploda instantaneamente, fazendo a nossa terceira etapa, que é a etapa da combustão, empurrando o nosso pistão até o ponto morto inferior. Quando ele começa a subir novamente, a válvula de escapamento se abre e o pistão empurra todos os gases provenientes dessa explosão para fora, fazendo o nosso quarto tempo. Aqui nós temos uma tabela falando das características dos dois ciclos, sendo que a principal característica deles, ou a principal diferença das características dele, é o tipo de ignição. No ciclo Otto, nós temos por centelha. A ignição é uma centelha causada pela vela, como está aqui na imagem. O ciclo diesel, ele é uma autoignição. Por que autoignição? Porque o diesel pulverizado com um ar extremamente quente faz com que ele exploda instantaneamente. Como na imagem aqui nós temos o bico. A forma da mistura no Otto é no carburador, então ele admite ar e combustível. No ciclo diesel é na injeção. Na hora que o pistão está no ponto morto superior, ele injeta, mistura o ar com combustível que se inflama instantaneamente e empurra o pistão para baixo. E temos a relação de compressão, que do motor do ciclo Otto nós temos de 6 a 11 para 1. E no motor de ciclo diesel, de 16 a 24 para 1. Aqui nós temos uma camisa, o cilindro, para a gente entender um pouco melhor como isso acontece. Então aqui do lado nós vamos representar a camisa como um cilindro, onde nós temos o PMI, que é o ponto morto inferior, e o PMS, que é o ponto morto superior. E esses dois são o percurso com que o pistão vai fazer dentro da camisa, fazendo esse movimento entre o PMS e o PMI. Aqui uma imagem de um cilindro com um pistão dentro, ou de uma camisa com pistão dentro. Aqui mostrando um motor de 4 cilindros com os 4 pistões dentro das camisas. Aqui um outro modelo de pistão. E para explicar melhor a taxa de compressão, imagina que nós temos aqui esse cilindro com esse volume e a gente pega e divide esse volume em partes iguais. Nesse caso, nós dividimos em 11 partes, sendo que das 11 partes, uma dessas partes é que acontece a combustão, é onde vai acontecer a explosão de fato. Então veja, nós temos o volume do pistão
dividido em 11 partes, porém a explosão vai acontecer em uma das partes. Então nós temos uma taxa de compressão de 11:1. Ah, agora eu entendi! Então, a taxa de compressão ela está diretamente ligada à temperatura do ar. Num motor diesel, como uma compressão muito grande, essa temperatura pode chegar até 800 graus. Já no motor a gasolina, com uma taxa de compressão um pouco menor, essa temperatura consequentemente também é um pouco menor, chega a 450 graus. Em relação ao funcionamento do motor, nós temos que levar em consideração que nós temos vários tipos de motores para vários tipos de aplicações. Para grupos geradores, os motores utilizados são os motores estacionários. E a diferença entre eles é que os motores estacionários funcionam numa rotação fixa. Os outros modelos ou as outras aplicações têm rotação variável. Nós estamos falando dos motores de 4 tempos. Porém, nós também temos geradores de 2 tempos de funcionamento lá dentro do cilindro. Porém, esses geradores são de potências menores, são geradores portáteis. Nós vamos seguir falando somente dos motores de 4 tempos. E aí nós temos dois tipos ainda de motores, motores mecânicos e os motores eletrônicos. A diferença entre os motores mecânicos e os motores eletrônicos se dá do seguinte: os eletrônicos, eles possuem injeção eletrônica, que um módulo controla. Em cada cilindro tem um atuador. Então, esse módulo controlador vai atuando em cada um dos cilindros através dos atuadores, fazendo a ordem certa de explosão através de um módulo. E esse motor tem rotação fixa, sempre em 60 Hz, sempre em 1800 RPM, aqui no exemplo. Mas poderia ser outra rotação, poderia ser outra frequência. Esses 1800 RPM, 60 Hz, estão condicionados à nossa situação do Brasil, que é de 60 Hz, e ainda o alternador que tem 4 polos. Os motores mecânicos ainda podem funcionar de duas formas: bomba travada e bomba com atuador. Motor com atuador, da mesma forma que os motores eletrônicos, ele mantém a rotação do motor em 1800 RPM, porque a frequência é 60 Hz, e o alternador tem 4 polos, mesmo com carga. Já no motor de bomba travada, o controlador não mantém essa rotação em 1800 e o ajuste tem que ser direto na bomba. Então, o ajuste da rotação do motor está diretamente ligado à condição do alternador. Aqui, para explicar um pouco melhor, nós temos um gráfico de potência em percentual e de frequência. No motor de bomba travada, essa frequência ela tem que ser ajustada um pouco mais alto do que 60 Hz. Normalmente 62 Hz e meio. A vazio, isso a vazio, para que em carga, conforme for colocando carga, essa frequência não pode baixar de 60 Hz. Então, se eu tiver um percentual de 100% de carga, essa frequência não pode baixar de 60 Hz. Já no motor de bomba com atuador, essa frequência ela é constante. Então, a vazio ela vai estar em 60 Hz e com carga também. Ela não muda. Essa frequência a vazio e com carga sempre 60 Hz. Para que isso aconteça, nós precisamos instalar no motor um picape, um heavy
e aí tem de várias marcas, e vai depender do motor e do atuador que vai ser instalado. Cada motor possui um tipo de atuador a ser instalado. Pessoal, muito obrigado por assistirem ao vídeo. Eu espero que tenham gostado. Peço para que deixem o like e escrevam no comentário o que acharam do vídeo. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, também deixe lá nos comentários. Eu parabenizo a você por estar em busca de conhecimento e com isso se desenvolver profissionalmente. Porque uma coisa é certa, conhecimento ninguém tira da gente. Um abraço e até o próximo vídeo.